28 Viver em Outro Mundo Capítulo 291 Autor, Turtleme 93 Fala Clã Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Bill olhou para Zawai. Senhor Zawai, você tem certeza de que não está brincando? Você é mesmo irmão de Wallace pelo juramento de sangue da decapitação? Zawai assentiu com a cabeça. Sim, portanto, eu preciso saber mais informações sobre o chefe dos touros lutadores, para fazer o contra-ataque do irmão Wallace contra a tribo do touro lutador bem-sucedido. Bill se levantou e caminhou de um lado para um outro 2 vezes enquanto murmurava, que bom, esta é a vontade do céu. Esta deve ser a vontade de Deus. Zawai olhou confusamente para o rosto animado de Bill. Ele não sabia por que Bill estava exultante. Demorou um pouco até que Bill conseguisse se acalmar. Ele se virou para Zawai, que ainda estava com uma expressão perplexa. Ele não pôde deixar de rir e disse, Senhor Zawai, você realmente é uma estrela da sorte, a grande estrela da sorte da Liga dos Magos Negros. Isso deixou Zawai ainda mais perplexo. Ele olhou para Bill. O que está acontecendo com o Sr. Bill? Você se importa em explicar para mim? Bill olhou para o rosto de Zawai. Ele mostrou um leve sorriso e depois se sentou. Bebendo um vinho vermelho sangue, Bill soltou um longo suspiro e depois disse, Sr. Zawai, por que você acabou de entrar na liga? Tem algumas coisas que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. De fato, a questão dos touros hercúleos, desta vez, é de fato uma disputa entre a Aliança dos Magos Negros e a Igreja Radiante, uma competição em outro nível. Zawai parou, então ele olhou para Bill e disse, o que você quer dizer é que o especialista humano que ajudou os touros lutadores era da Igreja Radiante? Bill assentiu, sim, essa pessoa era da Igreja Radiante. De fato, a Igreja Radiante há muito tempo queria estender suas garras para a pradaria dos Homens-Fera. Eles tentaram controlar as tribos usando o comércio. Mas os Homens-Fera sempre têm acreditado em companheiros Homens-Fera. Então a igreja não teve sucesso em várias ocasiões. Depois que este assunto foi conhecido pela nossa Liga dos Magos Negros, nós naturalmente precisávamos agir sobre isso. Se permitíssemos que o controle da igreja alcançasse os Homens-Fera, então nossas dificuldades aumentariam no futuro, de modo que mantivemos um olho aberto em suas ações com os Homens-Fera. Depois de saber que a igreja queria cooperar com os touros lutadores, tentamos destruir o plano deles várias vezes, mas não conseguimos. Finalmente, eles conseguiram atrair o chefe da tribo do touro lutador para o seu lado. A liga queria aliar-se aos touros hercúleos, mas o chefe da tribo deles era um defensor da tradição. Ele não queria ajuda humana, por isso nós não tivemos sucesso. Bill olhou para Zawai. A próxima coisa que sabemos é que, atualmente eles realmente enviaram um guerreiro do 9º nível para ajudar os touros lutadores, ajudando os touros lutadores a expulsar os touros hercúleos de uma vez, tornando-se a tribo dominante da raça cabeça de bovino. Você pode dizer que este foi seu primeiro sucesso em invadir a pradaria. Além disso, não havia nada que pudéssemos fazer sobre isso. Mas, agora que você se tornou o irmão de Wallace sob o juramento de sangue da decapitação, você pode ajudá-lo abertamente. Ficando atrás de você estará a Liga dos Magos Negros. Mesmo que a Igreja Radiante envie um especialista do 9º nível, você não precisa temer. A Liga enviará um especialista do 9º nível para protegê-lo. Zawai olhou atordoado por um momento. Ele não achava que a luta entre a Igreja e a Liga chegaria a esse ponto. Mas ele ainda assim balançou a cabeça. Não, seria melhor se a Liga se abstivesse de participar. Você já sabe que os Homens-Fera têm sido rivais com os humanos por muitos anos. E eles não são simplórios. A raça cabeça de bovino só pode contar como uma raça intermediária na pradaria. Então aquelas grandes raças de guerra não se importariam com o conflito. Mas se essas raças de guerra soubessem que os humanos tentaram controlar os Homens-Fera, então, não importa qual organização seja, eles sofreriam a ira dos Homens-Fera e isso poderia causar uma guerra. Estar na vanguarda da guerra não é do interesse da Liga. Além disso, eu também estou me preparando para usar essa informação para cuidar da pessoa da Igreja Radiante, portanto a Liga pode optar por não participar. Bill ficou atordoado, então ele olhou para Zawai e assentiu.
Bom, vamos fazer isso de acordo com seus conselhos. Parece que o rumor de que você tem um rancor com a Igreja Radiante é real. Zhao Ai mostrou um leve sorriso. Então ele acenou com a mão. Um morto-vivo usando um robe de mago da luz apareceu na frente dele. Ele sorriu para Bel. Este é um bispo de robe branco da igreja. Ele agora é meu servo. O bispo era Lindsay Baker. Esse cara era famoso na Liga dos Magos Negros e seu pai era um arcebispo de robe de vermelho. Zhao Ai o levou para mostrar a Bel que ele realmente tem um ódio contra a Igreja Radiante. Bel também conhecia Lindsay Baker. Então quando Zhao Ai o apresentou, Bel ficou chocado. Descrença foi estampada em seu rosto. Como você fez isso? Eles não disseram que os magos da luz não podem ser transformados em mortos-vivos avançados. Zhao Ai sorriu levemente. Ele acenou e Baker desapareceu. Então ele respondeu, meu cajado mágico pode fazer variações de magia negra. Ei! Bel não comentou mais nada. Ele sabia que cada mago tinha seus próprios segredos. Para que ele não insistisse mais, ele apenas balançou a cabeça e disse, eu não esperava que você fosse mais implacável do que um típico mago negro, matando um bispo branco de imediato. Zhao Ai sorriu. Não é o mesmo. Naquela época tinha outros 5 bispos radiantes nos atacaram junto com 18 cavaleiros radiantes, mas eles foram extintos por mim no final. O Sr. Maru também estava lá. Certo, não vamos mais falar sobre isso. Me diga algumas informações sobre os touros lutadores que você conhece. Bel assentiu com a cabeça. Ele respondeu com uma voz séria. A tribo do touro lutador se preparou para confrontar os touros hercúleos há muito tempo, mas com o ataque deles contra os touros hercúleos, suas perdas certamente não foram pequenas. Eles originalmente tinham um número total de 800.000 pessoas na tribo, com uma força militar de 250.000, e se você incluir seus escravos, sua força atingiria cerca de 400.000. Os touros hercúleos são uma grande tribo que conta com cerca de 1 milhão de pessoas. Sua força disponível é de 300.000 e, se incluirmos também seus escravos, chegará perto de 500.000. Mas os touros hercúleos não pensaram que os touros lutadores se moveriam sobre eles. Além disso, com um especialista do 9º nível, assim essa derrota abaixou sua moral. Acrescentando ao esforço de Gasol em substituir seu pai como chefe da tribo e o matando, e também seu esquema em tentar matar seu irmão, isso fez a vontade dos touros hercúleos instáveis. Quando os touros lutadores atacaram, Gasol estava ausente. Os touros hercúleos não tinham uma linha de comando. Portanto, eles foram rapidamente derrotados, mas também fizeram os touros lutadores perderem cerca de 50.000 pessoas. Agora, a força dos touros lutadores soma apenas um número de 200.000, acrescentando soldados escravos, então seria cerca de 300.000. Mas desta vez, eles não têm mais um especialista humano para ajudá-los, já que eles estão sendo perseguidos por especialistas dos Homens-Fera do 9º nível. Zhao Ai assentiu. Então, isso significa que as tropas atuais dos touros lutadores são apenas cerca de 300.000, e 100.000 deles são escravos. Isso é uma boa notícia. Quando o contra-ataque de Wallace estará pronto? Bel perguntou a Zhao Ai. Zhao Ai balançou a cabeça e respondeu, ainda não se sabe. Desta vez os touros hercúleos sofreram uma grande perda. Este inverno será muito triste. Eu sou o único responsável por coletar informações para o irmão Wallace. Ele também tem suas próprias preocupações. E o irmão Wallace é muito parecido com seu pai, um homem muito tradicional. Ele ainda tem reservas em pedir ajuda aos humanos. Bel não duvidou das palavras de Zhao Ai. Ele balançou a cabeça. Eu também pensei assim. Senão o velho patriarca dos touros hercúleos não passaria seu lugar para Wallace, nem mesmo considerando Gasol desde o começo. Certo, quando você retornará para o território humano, talvez nós possamos cooperar neste momento. Zhao Ai olhou para Bel. Ele sorriu amargamente e disse, Senhor Bel, você está falando sério? Você deve conhecer minha situação atual com o Império Aksu? E o que todo mundo está gritando sobre esses dias. Se essas pessoas soubessem que você estava cooperando comigo, não haverá vantagens para você. Você também se tornará um alvo para a Igreja Radiante, assim como para o Rei do Sul, se essas informações fossem conhecidas. Eu acho que você ser capaz de manter sua identidade atual é muito mais vantajoso para a Liga. Bel assentiu com a cabeça para o que Zhao Ai disse. Você está certo, mas há muitas coisas boas em sua mão. Se você der para mim,
Eu posso ganhar muito dinheiro com isso. Zhao Ai sorriu rigidamente. Eu também sei que tenho muitas coisas boas, mas por causa dessas coisas, eu fui perseguido pelo Império Aksu. Você não quer ser como eu. Certo, nós podemos fazer outro tipo de negócio. Esse negócio é absolutamente bom. Bill ficou surpreso. Ele olhou para Zhao Ai e perguntou, que negócio? Zhao Ai sorriu levemente. Kumis, você quer vender kumis para os humanos? Eu sei que o kumis não pode ser preservado por muito tempo, mas o meu kumis é diferente. Meu kumis pode ser preservado por um longo tempo e isso não afetaria seu sabor. Acho que teria pessoas dispostas a experimentá-los. Bill encarou Zhao Ai. Para ser honesto, embora ele tenha ido para a pradaria muitas vezes, ele ainda não estava acostumado ao sabor do kumis, por causa do cheiro absurdo do carneiro. E o sabor não era algo que qualquer humano comum possa suportar. Ele não entendia por que Zhao Ai falava de seu kumis com uma aparência de paixão. Essa pessoa era um homem fera. Zhao Ai olhou para a aparência de Bill. Ele sorriu fracamente e disse, você precisa provar o meu kumis para entender. Certo, nós não deveríamos celebrar nosso encontro como companheiros da liga. Por que você não faz um pouco de agali assado? Eu cuido do kumis. Vendo a aparência de Zhao Ai, Bill riu de repente. Ele sentiu que Zhao Ai era uma pessoa muito interessante em comparação com os outros membros da liga. Ele imediatamente acenou para o servo ao seu lado. Cassie, vá matar um argali para assar. Além disso, peça ao capitão para vir aqui. Hoje vamos beber muito bem. Cassie concordou. Então ele se virou para arrumar o argali assado. Zhao Ai sorriu e disse, então eu devo ir preparar alguns vegetais e kumis. Nos veremos no acampamento. Bill assentiu. Então Zhao Ai levou Laura, Meg e Nier enquanto voltavam para sua tenda. Viver em Outro Mundo capítulo 292. Zhao Ai e Laura voltaram para sua tenda, mas não voltaram de imediato. Laura olhou curiosamente para Zhao Ai. Irmão Ai, você não mencionou a Bill que o irmão Wallace iria contra-atacar rapidamente. Você está com medo dele espalhar a notícia? Zhao Ai assentiu. Embora Bill também seja um membro da liga, nós não podemos deixar de ter um pouco de precaução. É melhor ter mais cuidado, de qualquer modo, para que o contra-ataque do irmão Wallace desta vez seja bem sucedido. Desta vez, o ataque do irmão Wallace depende do elemento surpresa. Se deixarmos os outros saberem quando ele irá contra-atacar, o plano pode falhar. Por isso não devemos contar a ninguém sobre este assunto. Laura concordou. Para ser honesta, se Bill não fosse um membro da Liga dos Magos Negros, eles nem entrariam em contato com ele. Afinal, a reputação de Bill era muito ruim. Meg se virou para Zhao Ai. Eu acho que o Sr. Bill é um bom homem. Ele nos contou algumas informações secretas. Porque o jovem mestre ainda está alerta contra ele. Zhao Ai olhou para Meg e a inocente Nier com um sorriso irônico. Laura também balançou a cabeça. Meg e Nier eram o tipo de pessoa que não fariam quaisquer outras suposições. Para elas, se uma pessoa as tratou bem, então a pessoa deve ser boa. Com essa mentalidade, se ninguém as proteger, elas provavelmente seriam enganadas e iriam à falência. Zhao Ai não pode suportar olhar para os olhos delas, então disse, Bill é uma boa pessoa, e ele também é um membro da Liga dos Magos Negros, então ele não deveria estar contra nós. Mas, com a situação atual, quanto menos pessoas souberem, melhor. De qualquer maneira, você deve se lembrar deste ditado. Nunca abrigue a intenção de vitimizar os outros, mas nunca abaixe a guarda para não ser vitimizado. Elas assentiram com sinceridade, mas olhando para seus rostos, Zhao Ai teve o impulso de bater numa parede. Olhando para elas, era realmente incerto se elas realmente se lembrariam. Zhao Ai e Laura se entreolharam. Eles não conseguiram deixar de balançar a cabeça e se concentrar em preparar as coisas que precisavam para comer. Eles não acreditaram que Meg e Nier seriam capazes de ferir alguém nesta vida. As coisas que eles precisavam preparar não eram muitas, contanto que eles tenham algum kumis e alguns vegetais, então eles estariam bem. Zhao Ai não trouxe muitos vegetais, apenas aqueles que eram fáceis de preservar. Ele não queria que os homens fera tivessem inveja de seu espaço. Em apenas alguns minutos, os quatro estavam prontos para sair de sua tenda. Do lado de fora da tenda, a fogueira já estava acesa e o argali já estava sendo assado. Isso fez Zhao Ai admirar a técnica do subordinado de Bill em lidar com comida. Em sua mão, Zhao Ai segurava a faca de pele de argali que lhe fora dada por Spear.
Mesmo que a que Mendes deu a ele fosse muito mais bonita, Zhao Ai ainda gostava de usar a que Spear deu de presente para ele. Talvez seja porque ele sentiu a sinceridade de Spear ao lhe entregar a faca, enquanto a faca que Mendes lhe deu era magnífica demais, e não era adequada para o uso, talvez apenas para a coleção. Bill estava esperando por Zhao Ai, como se estivesse esperando por um tratamento. Copos, pratos e todas as coisas que eles precisavam para uma refeição estava preparado. Estava faltando apenas Zhao Ai. Zhao Ai não foi educado demais. Ele colocou na mesa vários potes de kumis. Você deve saber que esses potes grandes eram usados pelos homens fera para guardar o kumis. Cada pote pode guardar até 2,5 kg. Desta vez Zhao Ai trouxe 6 potes. Como Zhao Ai trouxe o vinho, Beta também veio. Ele não veio de mãos vazias. Ele segurava uma grande bacia em seus braços, o que na verdade acabou sendo carne. Bill se sentou imediatamente junto com os outros dois. Depois que eles se sentaram, Meg e Nia rapidamente saíram e lhe serviram um pouco de kumis. Enquanto o kumis era derramado, Beta e Bill puderam sentir a diferença neste kumis. O aroma perfumado era demasiadamente imponente. O mais importante é que o líquido era muito claro, como se não tivesse nenhum ponto de impureza, praticamente parecia água. No entanto, a fragrância e a suavidade do leite na bebida saudaram suas narinas, fazendo com que fosse impossível parar de cheirar. Neste momento, Cassie cortou a carne que foi trazida por Beta, mas Bill e Beta não notaram a carne. Seus olhos estavam presos olhando o copo de kumis na frente deles. Bill respirou fundo, então ele olhou na direção de Zhao Ai e perguntou, Senhor Zhao Ai, esse é o seu kumis? Zhao Ai sorriu e balançou a cabeça. Então respondeu, experimente, veja como o meu kumis se compara com o do irmão Beta. Irmão Beta, você também experimente, mas tenho que avisá-lo que este kumis desce queimando. Beta não sabia o que significava ser educado, então ele rapidamente entornou um copo inteiro. Então Zhao Ai olhou para sua aparência como se estivesse assistindo a um show de entretenimento, um show em uma tela chamada face, com o artista sendo Beta. Enquanto a performance prosseguia, o rosto de Beta ficou vermelho num instante. Isso não pode ser atribuído a Beta, ele não estava acostumado a beber bebidas alcoólicas com alto teor alcoólico. Embora o álcool de Zhao Ai só tenha sido submetido a uma destilação simples, a intensidade subiu quase 30 vezes. O kumis que os homens fera bebiam antes só pode ser considerado uma simples bebida alcoólica, não tinha esse nível elevado. Olhando para a situação de Beta, Bill ficou surpreso e também ficou um pouco cauteloso. Ele levantou um copo e tomou um pequeno gole. A suave fragrância do kumis e seu sabor leitoso ficaram presos em sua boca. O sabor era realmente delicioso. Bill fechou os olhos e sentiu o gosto fragrante do kumis. Embora o kumis também tivesse um sabor leitoso, não era nem um pouco desagradável e o sabor não era desconfortável, mas era bastante suave, tornando o kumis um pouco mais rico. Esta foi a primeira vez em que Bill estava bebendo esse tipo de bebida. Beta estava respirando pesadamente neste momento. Ele já não podia esperar e se serviu com outro copo de kumis. Ele nem sequer teve tempo de elogiar o primeiro copo antes de beber o segundo copo. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, como se estivesse sangrando. Zhao Ai viu Beta começando a pegar o terceiro copo. Ele então rapidamente disse, Irmão Beta, sem pressa, nós nem podemos provar a carne que você trouxe. Você não gostaria de ficar bêbado, não é? Beta devolveu o copo cheio até a borda com kumis. Então ele disse para Zhao Ai, certo, irmão Zhao, venha provar a carne que eu trouxe. Isso foi apenas cozido com algumas especiarias únicas da nossa pradaria. Experimente rápido. Vendo Beta assim, Bill e Zhao Ai não puderam deixar de rir. Então eles provaram a carne que ele trouxe. Era perfumada, e o sabor era realmente único e só poderia ser encontrada na pradaria. Os seres humanos não tinham como replicar esse sabor. Zhao Ai estava curioso sobre as especiarias que Beta mencionou. Ele se virou para Beta e disse, Irmão Beta, você pode me dar algumas das suas especiarias? Vai ser muito melhor se elas estiverem vivas. Beta sabia que Zhao Ai queria coletar plantas, mas ele não achava que ele iria coletar esses tipos de plantas também. Depois que ele ouviu Zhao Ai, ele imediatamente respondeu, muito bem, irmão Zhao, isso não será um problema. Amanhã eu irei encontrar alguns temperos e mandá-los para você vivos. Mas tenho um pedido, você tem que mandar alguns potes do seu kumis. Zhao Ai riu.
Sem problemas, irmão. Mesmo que você não me desse algumas dessas especiarias, eu ainda teria dado a você alguns potes desse kumis. Ele disse enquanto ria. Bill também riu com Zhao Ai. Bill gostava mais e mais de Zhao Ai agora. Ao mesmo tempo ele também entendia por que em tão pouco tempo, Zhao Ai conseguiu fazer com que todo o acampamento do admirável rei do oeste gostasse tanto dele. Bill não sabia que as duas bandeiras que Zhao Ai tinha eram bandeiras da amizade. Ninguém poderia culpá-lo, porque a maioria das pessoas que faziam negócios na pradaria dos Homens-Fera não entendia o que eram bandeiras da amizade ou sequer ouviam falar já que não podiam ganhar confiança. Assim eles não receberam bandeiras da amizade. Mas mesmo assim, olhando para o modo como os Homens-Fera agem em relação a Zhao Ai, os Homens-Fera parecem estar mostrando um lado diferente. Eles parecem gostar mais de interagir com Zhao Ai. Eles interagindo com Zhao Ai e eles interagindo com Bill, eram exatamente duas coisas diferentes. No começo, Bill não entendia o que era, mas agora, quando viu Zhao Ai, ele entendeu. Ele entendeu por que aqueles Homens-Fera gostavam de fazer contato com Zhao Ai. Era por causa do respeito. Embora Bill não quisesse saber, mas ele tinha que admitir que ele sempre desprezou os Homens-Fera. Desprezou eles, que só sabem pastorear argalis e tinham um cheiro desagradável de argali. Ele achou que esses Homens-Fera eram alguns sujeitos rudes e grosseiros, que eles eram completamente diferentes. Quando ele entrou em contato com os Homens-Fera, ele foi educado e alegre, o que era suficiente. Mas ele teve que reconhecer que ele era pelo menos respeitoso e era um pouco mais arrogante para com eles. Portanto, isso tornou muito difícil para ele se tornar um verdadeiro amigo dos Homens-Fera. Bill não pode deixar de suspirar. Ele agora pode entender por que Zhao Ai se tornou o irmão de Wallace. Era porque Zhao Ai tinha um respeito por ele. Esta refeição foi consumida por várias pessoas que estavam muito alegres, não só por causa do kumis de Zhao Ai, mas também por causa dos frutos de Bill, dos vegetais de Zhao Ai, da carne de Beta e do argali de Cassie. Depois de comer, muitos Homens-Fera que estavam familiarizados com Zhao Ai vieram e se juntaram a eles. Zhao Ai estava ocupado fazendo Laura tirar mais kumis para beber com todos. Mais de uma dúzia de Homens-Fera ficaram bêbados no acampamento. Isso não significava que eles tinham bebido uma grande quantidade de álcool. Pelo contrário, eles não beberam muito, mas beberam rápido demais. Portanto, eles se embriagaram. Zhao Ai não bebeu muito desde que ele era muito experiente com bebidas com alto teor alcoólico. Não se pode beber muito desse tipo de bebida. Beber muito rápido também o deixará bêbado. Mas para Zhao Ai, este kumis não era um álcool com alto teor alcoólico que ele estava acostumado. Comparado com um álcool de alto teor na terra, esse kumis parecia muito leve. Todas as pessoas que vieram ao acampamento estavam bebendo alegremente. Para Bill, esta foi a primeira vez que ele experimentou um Homem-Fera agindo tão intimamente com ele. Ele realmente admirou Zhao Ai agora. Bill também estava feliz bebendo. No final, ele precisava ser levantado por Cassie de volta à sua tenda, mas Bill não disse nada. Ele foi o primeiro a cair de bêbado. Quando as outras pessoas no acampamento foram embora, Zhao Ai também retornou à sua tenda. Zhao Ai não bebeu muito hoje, então ele estava muito acordado. Ele não precisou beber a água do espaço para curar sua ressaca. Laura olhou para Zhao Ai e sorriu. Parece que o negócio do kumis com Bill está finalizado. Zhao Ai sorriu ligeiramente. Parece que não haverá problemas. Além disso, eu acho que nossas vendas de kumis no acampamento do Admirável Rei do Oeste também vai disparar. Uma pena que o Admirável Rei do Oeste não existirá por muito tempo. Laura ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer. Se o contra-ataque de Wallace contra os touros lutadores tivesse sucesso, ele certamente não deixaria o Admirável Rei do Oeste escapar facilmente. Quando essa hora chegar, o acampamento do Admirável Rei do Oeste estaria envolvido nas chamas da guerra. Zhao Ai olhou para a aparência de Laura. Ele sabia o que ela estava pensando. Ele suspirou e disse: "Não tem outro jeito. Esqueça. Me dê um pedaço de papel. Eu tenho que escrever a informação que reunimos hoje e enviá-la ao irmão Wallace para prepará-lo antes. Eu quero que a informação sobre a Igreja Radiante esteja entre elas. Esta seria uma arma muito importante para ele. Ele pode usar esta informação para convidar outras raças de Homens-Fera para ajudar. Eles certamente concordariam em dar ajuda." Laura assentiu e respondeu: "Eu acho que essa coisa já é conhecida por aquelas grandes raças de guerra na pradaria. A força dessas raças não pode ser subestimada."
Mas o porquê eles apenas fecharam os olhos para os touros hercúleos, está além de mim. Zhao Ai riu e disse, não necessariamente, essas raças de guerra não são deuses, eles não podem saber de tudo. Embora os touros hercúleos sejam bastante famosos entre os homens-fera, eles ainda são um pequeno grupo, eles não necessariamente podem atrair a atenção daquelas grandes raças de guerra. Laura assentiu, eu certamente espero que este seja o caso. Eu sempre tive a sensação de que algo está acontecendo entre os homens-fera e os humanos recentemente, e isso não é bom. Zhao Ai suspirou e disse, não importa o que façamos, só precisamos garantir a segurança de fora do território. Eu ouvi um ditado, se tudo for deixado para o mundo, então a pobreza é o único bem. O que significa que precisamos ajudar os outros enquanto temos poder, mas se você não tiver poder, apenas não seja uma pessoa má e seja uma pessoa honesta. Nós só podemos contar como pessoas pobres agora. Se realmente tiver algo grande acontecendo no continente, nós só podemos fazer o melhor para ajudar os outros. Laura assentiu, ela também achava que essas palavras eram razoáveis. Seu status atual no continente principal era muito sensível, especialmente dentro do Império Aksu. O status de Zhao Ai e Laura é comparado ao de um velho rato de rua, sendo perseguido e caçado por aí. Neste momento, mesmo que eles quiserem ajudar os outros, eles não poderiam. Não seria um bom presságio se eles expusessem seu segredo, pois seus problemas se tornariam maiores. Laura suspirou e disse, se os homens-fera realmente fizerem um movimento, seu único objetivo pode ser apenas o Império Aksu, porque eles compartilham fronteiras. Eles não cruzariam o oceano para atacar o Império Rosen, isso seria irrealista. Se os homens-fera realmente travarem uma guerra com os humanos, então o que faremos? Nós ainda forneceremos grãos aos homens-fera. Mas, neste caso, não seria injusto para os humanos? Zhao Ai teve uma dor de cabeça pensando sobre isso. Ele tocou a testa e depois de algum tempo suspirou. Não vamos mais pensar sobre isso. Neste momento ainda não houve uma guerra. E se isso acontecer, Wallace ainda é meu irmão jurado. Para ser honesto, não tenho muita preferência para com a raça humana. Naturalmente, isso se refere àqueles que estão em posições mais altas. Plebeus humanos são exatamente os mesmos que plebeus homens-fera. Eu não espero por uma guerra, mas nós só podemos fazer o que está ao nosso alcance. Esses assuntos estão fora do nosso controle. Nós só podemos agir como observadores, observando em silêncio, oferecendo ajuda onde a ajuda é necessária. Isso é o que podemos fazer no máximo. Viver em outro mundo. Capítulo 293. Zhao Ai nunca pensou em si mesmo como um santo. Ele apenas era um homem comum que podia ser um pouco egoísta. Ele não pensou em se tornar um herói e ele nem queria se tornar um santo. Ele só queria que sua vida fosse um pouco mais confortável, e também tornar a vida de seus seguidores mais confortável. Laura também sabia que este era o ideal de Zhao Ai. Ela não pensou que Zhao Ai estivesse errado. Afinal, quem não gostaria de querer tornar a vida de sua família mais confortável? Não era essa a responsabilidade do homem. Se você não ajudar sua família, mas você tentar ajudar outras pessoas, então você não será um santo, mas sim, você será um hipócrita, e você também não será um bom marido. Laura assentiu, agora nós só podemos esperar até que algo aconteça. Então nós decidiremos o que fazer. Eu espero que o resultado não seja tão ruim. A esta altura, Meg tinha trazido a caneta e o papel. Zhao Ai começou a escrever a carta para Wallace. A informação que ele recebeu hoje era muito importante. Ele queria dizer rapidamente a Wallace. Depois de escrever a carta e mandar a águia de sangue enviá-la, Zhao Ai também descansou. Depois de tudo já estava tarde. O que eles não sabiam era que, quando Bill voltou para sua tenda, ele já estava sóbrio. Fingir estar bêbado era uma habilidade básica de mercantes. Então Bill, com seus longos anos de experiência, naturalmente seria muito habilidoso nesse aspecto. Como um mercante possivelmente seria incapaz de lidar com álcool. Embora o comis de Zhao Ai tivesse um alto teor alcoólico, Bill rapidamente se adaptou a ele depois de tomar um pequeno gole. Ele então fingiu estar bêbado para poder voltar para sua tenda. Depois de voltar para sua tenda, Bill imediatamente bebeu alguns copos de água fria para se sentir melhor. Ele comeu algumas frutas e só então sua mente ficou completamente sóbria. Cassie estava de pé ao lado dele. Ele olhou para Bill e disse, mestre,
Zhao Ai foi reservado quando falou com você. Você perguntou a ele sobre seus assuntos, mas ele não respondeu, porque você ainda deu a ele muita informação. Bel balançou a cabeça e respondeu, Zhao Ai não confia em mim e isso é completamente normal. Eu posso ter certeza de que, se eu não fosse um membro da Liga, ele nem sequer me conheceria. Talvez ele até mesmo lidasse comigo. Ele não é do tipo amigável. Além disso, ele tem um poder surpreendente. Atualmente, em todo o Império Aksu, além de algumas pessoas, quase todos os nobres querem lidar com Zhao Ai, fazendo com que Zhao Ai e Laura desistissem de seus negócios por muitos anos. Esse ódio é impossível de ser apagado. Eu posso dizer que, agora, Zhao Ai não vai confiar em ninguém. Ele ter se encontrado e falado comigo já é bom o suficiente. O assunto atual é muito favorável para a Liga. Eu não lhe disse isso. Além disso, ele também não me disse o seu segredo. O problema que bloqueou a Liga seria resolvido por ele. Desta vez, os homens da Igreja Radiante na Pradaria certamente sofrerão algumas grandes perdas. Cassie não se opôs ao que Bel disse. Ele sabia que Bel estava certo. Zhao Ai não deixaria a chance de atacar a Igreja Radiante. Sua inimizade com a igreja era muito grande. Bel acalmou seu humor. Ele virou sua cabeça para Cassie e disse, você bebeu com Miss de Zhao Ai? O que você acha? Os olhos de Cassie se iluminaram. Dinheiro. Bel se divertiu com a expressão de Cassie. Ele riu e disse, você disse isso bem. Dinheiro. Muito dinheiro. Ah. Eu acredito que este comis seja uma grande oportunidade de negócio. Zhao Ai deve ter me dado cara como um membro da Liga. Caso contrário ele não teria me dado um bom negócio. O sabor do comis é muito aromático. Olhando para a expressão daqueles homens fera, parece que eles não beberam um comis tão bom em toda a sua vida. Eles não esperavam que o comis pudesse ter um sabor tão bom. Cassie bateu os lábios. Para ser honesto, esse comis era o melhor álcool que ele havia bebido. Embora ele não estivesse acostumado ao sabor do álcool, o gosto do comis o impediu de parar. Bel olhou para a aparência de Cassie e sorriu fracamente. Não pense muito sobre isso. Descanse bem. Amanhã conversaremos com Zhao Ai sobre essa parceria do comis. Cassie assentiu. Ele preparou a cama de Bel e recuou para fora da tenda. Cassie era o subordinado absoluto de Bel. Ele conhecia sobre todos os assuntos de Bel. De fato, eles cresceram juntos. É por isso que ele chama Bel de mestre. Além de poder conversar casualmente com Bel, quando não houver outras pessoas por perto. Na manhã seguinte, Bel não foi capaz de encontrar Zhao Ai para discutir o assunto com o comis, porque o acampamento se tornou acalorado, e não havia outro motivo para essa atmosfera além do comboio de Zhao Ai chegando pela quarta vez no acampamento do Admirável Rei do Oeste. Bel não pensou muito quando viu a grande fila de carroças com grãos. Quando ele entregou grãos para o Admirável Rei do Oeste antes, seu comboio era muito maior que este. Mas ele não esperava que os homens fera seriam mais entusiasmados com Zhao Ai. Quando Zhao Ai transportava as coisas para o acampamento do Admirável Rei do Oeste, ele não precisava providenciar para que seu povo descarregasse os grãos. Esses homens fera estariam fazendo o trabalho de boa vontade. Assim em pouco tempo, todos os grãos tinham sido arrebatados. Com os grãos entregues, Zhao Ai imediatamente levou sua equipe para o lado de fora do acampamento onde os argalis foram conduzidos, prontos para serem levados embora. Bel também viu o comboio de Zhao Ai e notou o morto-vivo que o deixou invejoso. Ele contratou muita gente para seu comboio, e todos eles precisavam serem pagos com dinheiro, ao contrário de Zhao Ai, que não tinha outros homens em seu comboio além de mortos-vivos. Não havia necessidade de saber que Zhao Ai não precisava gastar nenhum centavo de salário, além de dinheiro para as refeições. Zhao Ai reduzindo o preço do grão, Bel não se importou. Os homens fera não tinham muita comida, e a quantidade de grãos de Zhao Ai era apenas um pingo se comparado a toda a pradaria. Além disso, ele também sabia que Zhao Ai estava vendendo grãos para coletar informações, por isso Bel não se importava muito. Para ser honesto, depois de beber o comis de Zhao Ai, Bel quase quis desistir de seus negócios de grãos na pradaria. Isso porque o comércio de grãos na pradaria era um risco muito grande, muito difícil. Mas o comis era um bem de alta qualidade. Apenas no continente sozinho, fazer esses negócios faria alguém ganhar dinheiro que vinha aos montes. Portanto, Bel está se preparando para transformar o comércio de comis seu principal negócio agora. No entanto, depois que o comboio de grãos saiu, Beta chegou.
Isso frustrou o plano de Bill, que era se aproximar de Zhao Ai mais uma vez, o que deixou Bill muito desamparado. Beta foi e entregou as especiarias para Zhao Ai. Ele trouxe um monte de especiarias desta vez, com apenas alguns deles sendo vistos no acampamento de Spear, e os outros Zhao Ai não tinha visto antes. Infelizmente, quando ele jogou essas especiarias dentro do espaço, o espaço fez uma notificação dizendo que o nível dessas plantas eram muito baixas e, portanto, não era o suficiente para aumentar o seu nível. Isso fez Zhao Ai bastante deprimido. Entretanto, ele ainda deu a Beta um pouco de kumis, já que em qualquer caso, Beta o tratou bem. Ele queria pagar Beta de volta como amigo, então ele deu a Beta 25 kg de kumis. Depois que Beta foi mandado embora, Bill veio para Zhao Ai rapidamente. Ele temia que outras pessoas viessem e atrasasse seus planos novamente. Vendo o comportamento de Bill, Zhao Ai não pôde evitar o desejo de rir. Eles se sentaram dentro da tenda. Laura deu aos dois um chá com leite. Bill sorriu para Zhao Ai e disse: Irmão Zhao, eu achei que você já tivesse se familiarizado com o estilo da pradaria, bebendo sua bebida, mas ao invés disso, você está tomando chá com leite. Zhao Ai sorriu e respondeu: eu realmente gosto do sabor do chá com leite, e não consigo aguentar o chá com a leite dos homens fera. Assim, fiz o meu próprio sabor. Bill sorriu. Depois ele provou o chá com a leite de Zhao Ai. Seu sabor era muito bom. Ele pensou que isso não poderia ser leite de argali, mas ela nunca viu leite de uma besta mágica antes. O sabor era muito suave, muito bom para se beber. Depois de largar a xícara, Bill riu e disse: eu não serei educado com você. Eu vim aqui hoje para discutir sobre o assunto com o kumis. Quanto kumis você pode me dar? Zhao Ai sorriu, calculando o progresso atual da produção. Eu posso lhe fornecer cerca de 500 kg por mês, embora seja muito pequeno. É o meu limite atual. Bill sorriu e disse: isso já é muito. Esse número está acima de minhas expectativas. Eu quero que saiba que eu já tenho equipamento e rota para vender o seu kumis de alta qualidade. Então por quanto você quer vendê-lo? Zhao Ai sorriu. O que você acha? Não conheço bem os preços do álcool. Bill respondeu: eu acho que uma jarra pode ser vendida por 3 moedas de ouro, 0,5 kg por jarra. O que você acha? Zhao Ai respondeu com um leve sorriso: certo, seguindo seus cálculos, que tal lhe vender o kumis por 2 moedas de ouro por 0,5 kg, enquanto você vende a 3 moedas de ouro? Bill ficou atordoado por um momento. Bom, vamos fazer assim. Para ser sincero, eu sinto que comprei o kumis por pouco dinheiro. Conseguir um jarro por 1 moeda de ouro é muito bom. Certo, como você deseja entregar as mercadorias? Zhao Ai sorriu. Não precisamos nos apressar com isso. Eu acho que, se nós fizermos, não terei tempo para retornar às terras humanas. Nós começaremos nosso negócio no começo da primavera. Quando chegar a hora, eu irei lhe dizer onde pegar as mercadorias. O que você acha? Bill tricotou as sobrancelhas. Ele pensou que o início da primavera era um bom tempo, mas ele também sabia que Zhao Ai estava na pradaria para coletar informações para o Alice. Então ele não disse nada, apenas assentiu e respondeu: ok, vamos fazer assim. Eu irei esperar por novidades. Eu irei me preparar para voltar amanhã. Quando chegar a hora, será mais fácil se você me procurar no território Ixa. Zhao Ai sorriu levemente. Eu também gostaria de expressar minha gratidão pelas informações que você forneceu. Certo, eu tenho um pequeno pedido. Você pode me ajudar com uma pequena questão, uma simples tarefa mercenária? A tarefa é coletar plantas raras e bestas mágicas. Quanto mais, melhor. Tudo precisa estar vivo. Eu irei pagar muito bem. Nesses dias Bill foi informado deste hábito de Zhao Ai. Ele apenas assentiu com a cabeça. Sem problemas, não se preocupe. Depois disso, Bill disse adeus. Então Zhao Ai o escoltou para fora da tenda. Viver em Outro Mundo capítulo 294. Vendo Bill sair, Laura se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, nós podemos produzir mais de 500 kg de kumis todos os meses. Por que venderemos para ele apenas 500 kg? Zhao Ai mostrou um leve sorriso. As coisas boas deveriam estar em baixa oferta para serem valiosos. Se nós controlássemos o suprimento então nunca ficaria barato. Neste momento, nossos 500 kg ainda são um pequeno número quando são vendidos num lugar como o território de Ixa.
Mas ainda há um tempo de ajuste para as pessoas, uma vez que nós acabamos de introduzir o comis no mercado. No futuro, enquanto houver mais demanda, vamos aumentar nossa oferta. Laura também era uma comerciante, então ela entendeu o que Zhao A estava dizendo. Ela sorriu e não disse mais nada, então ela rapidamente franziu a testa. Então, como nós lidaremos com o fornecimento de Bel? Nós não temos um ponto de teletransporte no território Ixa. Zhao A balançou a cabeça. Mesmo que nós tivéssemos um ponto de entrega no território, nós ainda não poderíamos usá-lo, porque as pessoas no continente pensariam que nós temos algum tipo de equipamento espacial para fazer o comis. Nosso ponto de fornecimento para Bel deve estar na pradaria, já que assim ninguém descobriria, devido ao comis ser comum aqui. Eles só irão pensar que nós compramos dos Homens-Fera para revender. Laura entendeu, mas ela ainda assim não pôde deixar de se preocupar. Há um grande risco em negociar com os Homens-Fera, especialmente na pradaria. Mas, se de repente aparecermos desta enorme pradaria, ninguém notaria. Então provavelmente não haverá mais problemas. Zhao Aya sentiu, mas ele ainda disse, não há necessidade de se preocupar com isso agora. Nós vamos para a fronteira onde o território Ixa e a pradaria se encontram. Nós decidiremos onde colocar nosso ponto de fornecimento então. Laura concordou. Ela não esteve no território Ixa antes e não estava familiarizada com a situação lá. No entanto, outra razão para ela concordar com as palavras de Zhao era que, se eles quisessem vender comis, sem dúvidas, seria melhor fazer isso na pradaria para que ninguém tivesse suspeitas. Embora Bel lhes dissesse que a Igreja Radiante tivesse alguma influência na pradaria, a influência da Igreja Radiante era pequena demais para cobrir a totalidade dela. Mesmo as grandes raças da Guerra dos Homens-Fera não podiam monitorar o local inteiro. Hoje foi um dia tranquilo. Certamente, tem sido bastante tranquilo nos últimos dias no acampamento do Admirável Rei do Oeste. Mesmo que eles tenham perdido 5.000 membros da tribo, eles não puderam encontrar nenhum traço deles. Então eles eventualmente deixaram o assunto ir. O acampamento estava muito calmo, afinal, o inverno estava se aproximando. As pessoas tinham muitas coisas para fazer em preparação. Não havia tempo para se distrair. Zhao Ai não tinha mais informações para colecionar desde que ele já tinha tudo o que precisava. Então ele não tinha nada para fazer além de ficar à toa nos últimos dias. Agora ele estava apenas esperando o último comboio chegar antes de deixar o acampamento. No dia seguinte, Bel deixou o acampamento do Admirável Rei do Oeste. Como foi dito antes, o inverno já estava se aproximando rapidamente e o inverno na pradaria era muito terrível. Nem mencione os ventos e as nevascas, também teriam lobos demoníacos perambulando por aí. Os lobos demoníacos também podem ser classificados como um dos desastres na pradaria. No inverno, essas bestas mágicas teriam dificuldade em conseguir comida. Muitas matilhas pequenas desses lobos mágicos unirão forças e atacarão as tribos de Homens-Fera. Devido a isso, tinham muitas tribos de Homens-Fera que eram eliminadas no inverno. Era precisamente por causa deles que os humanos retornariam ao seu território durante o inverno. Quando a primavera do próximo ano chegasse, haveriam bandos de humanos voltando para a pradaria. Esse processo se tornou como um movimento de marés a cada ano. Nos dias seguintes, a vida de Zhao Ai foi muito calma. De vez em quando, Beta vinha encontrá-lo com uma cara avermelhada, parecia que ele estava bêbado com comis. Isso deixou Zhao Ai um pouco arrependido. Ele não achava que por causa de sua bebida, Beta se transformaria em um bêbado. No entanto, como na primeira vez, Zhao Ai ainda deu um pouco de comis para Beta, afinal, ambos eram amigos. E mesmo que Zhao Ai não desse comis para ele, Beta já era um alcoólatra. Dar ou não dar não faria qualquer diferença. Logo, 6 dias se passaram e o comboio de Zhao Ai chegou ao acampamento pela última vez. Antes do comboio chegar, Zhao Ai já havia arrumado todas as suas coisas. Quando o comboio chegou, Zhao Ai imediatamente disse suas despedidas a Beluk e deixou o acampamento. Mas antes de sair, Zhao Ai deu a Beta mais 25 kg de comis. Beta ficou muito feliz, mas desta vez, ele não ousou ficar muito bêbado. Ele decidiu manter o comis e não o usaria até que Zhao Ai voltasse para a pradaria. Mas, era uma pena, ele nunca imaginava que na próxima vez que ele e Zhao Ai se encontrassem, eles seriam inimigos.
Depois que Zhao Ai deixou o acampamento do Admirável Rei do Oeste, ele seguiu sua rota anterior e caminhou em direção ao território da raça Cabeça de Porco. Zhao Ai não queria fazer nenhum truque dentro do território da raça Cabeça de Bovino, porque se ele desaparecesse de repente, as pessoas achariam estranho. Zhao Ai rapidamente enviou uma carta para Wallace depois de deixar o acampamento, dizendo-lhe que ele já estava fora do acampamento do Admirável Rei do Oeste e que logo iria procurá-lo. Então, eles rapidamente se dirigiram para o território da raça Cabeça de Porco, mas não muito ansiosamente. Ele foi num ritmo controlável para evitar suspeitas. 5 dias depois de deixar o acampamento do Admirável Rei do Oeste, eles conseguiram entrar no território da raça Cabeça de Porco. Ao chegar ao território da raça Cabeça de Porco, Zhao Ai andou um pouco mais antes de ter certeza de que não estava sendo seguido por outra pessoa. Então ele foi para o espaço e entregou o cajado fantasma para uma águia de sangue para ir em direção à tribo do Mastim. Os últimos dias de Wallace não haviam sido bons. Embora houvesse os grãos que Zhao Ai forneceu para passar por momentos difíceis, os grãos não eram suficientes. Isso deu às pessoas da tribo um humor pessimista. Todos pareciam pensar que sua situação não mudaria para o melhor. Embora Wallace estivesse tentando encontrar maneiras de mudar a situação, ele não encontrou nenhuma solução. Mesmo que ele recebesse grãos todos os dias de Zhao Ai, a bolsa espacial tinha um tamanho limitado, não haveria como mandar comida em enormes quantidades para o seu povo. Toda vez que a comida era entregue no acampamento, ela seria devorada rapidamente, fazendo com que as pessoas se preocupassem com a próxima refeição, o que aumentou ainda mais o pessimismo. Agora, Wallace realmente queria que Zhao Ai aparecesse na frente dele. Embora ele já tenha recebido a carta de Zhao Ai há 5 dias de que ele estava chegando, 5 dias já tinham se passado e Zhao Ai ainda não tinha chegado. Atualmente, Wallace achava que todos os dias pareciam tão longos quanto um ano. Ele sabia que o melhor momento para contra-atacar seria agora. Porque atualmente os touros lutadores estavam com falta de tropas, seus ajudantes humanos estavam longe, e agora ele recebeu informações de Zhao Ai que os ajudantes humanos eram da Igreja Radiante, o que foi uma boa notícia já que ele poderia usar essa informação para obter ajuda de outros homens fera. Embora esses fatos deixassem claro que havia uma razão definida para o sucesso contra os touros lutadores, se a moral de seus homens não fosse alta, então tudo isso poderia ser conversa fiada. Depois de tudo, ele pode convidar especialistas de outras raças para lidar com os touros lutadores, mas ela não pode convidar as tropas de outros. Caso contrário, eles podem enfrentar resistência ao passar pela área de outra tribo Cabeça de Bovino. Tendo dito isso, Wallace também tinha seu próprio orgulho. Ele esperava que os touros Hercules que tinham perdido, seriam os mesmos que reivindicariam de volta seu lugar onde de outra forma os touros Hercules não poderiam ter o título de ser o tribo dominante da raça Cabeça de Bovino. Atualmente, Wallace estava sentado dentro de sua tenda, e Ali e Mendes estavam sentados ao lado dele. Havia também outro homem sentado dentro da tenda. O homem parecia velho, o rosto era enrugado, mas seu corpo parecia muito forte. Ele tinha olhos que mostravam sabedoria e uma aura de um lorde. Essa pessoa era um ancião dos touros Hercúleos, Kuni. Ele era um amigo do pai de Wallace, os dois cresceram juntos, então eles eram tão próximos quanto irmãos. Pode-se dizer que Wallace e seu grupo cresceram enquanto o admiravam. Ele também era um especialista do 8º nível e era muito leal e dedicado ao pai de Wallace. Ele também foi uma das razões pelas quais Gazol não conseguiu arrebatar o assento do chefe da tribo depois de ter matado seu pai. Além disso, este ancião Kuni era bastante conhecido na tribo como um bravo guerreiro, pois os touros Hercules tinham tanto fama quanto talento militar, o que contribuiu grandemente através de suas conquistas. Entretanto, houve também um pequeno problema em relação a este homem. Como pai de Wallace, o ancião Kuni nunca teve nenhuma confiança em relação aos humanos, ele não fez contato com os seres humanos, ele não cooperou com os humanos, ainda mais querendo pedir ajuda a um humano. Wallace de repente disse a Mendes, sexto irmão, o pequeno Ai não entregou sua carta há alguns dias. Por que ele não chegou ainda? Mendes respondeu, 5 dias, esqueça isso, não se preocupe. O pequeno Ai certamente chegará. Kuni franziu as sobrancelhas e disse, pequeno 7, por que você sempre menciona esse humano? Nós não temos outros meios. Para mim, uma vez que o inverno ainda não está em plena floração,
Por que não vamos em direção ao território da raça cabeça de gato e pilhamos alguns grãos? Nós não apenas teremos comida, mas também podemos desenvolver um bom relacionamento com os mastins. Wallace não suportava as sugestões de Connie. Embora Connie fosse muito poderoso, ele era um militar de ponta a ponta, e dessa vez ele queria atacar a raça cabeça de gato. Se os touros hercúleos causassem problemas para os felinos poderiam serem forçados a se aliarem aos touros lutadores, o que criaria mais problemas. Se a raça cabeça de gato estivesse do lado dos touros lutadores e de repente os atacasse, eles estariam acabados. Portanto, Wallace nunca pensou em atacar o grupo oposto. Ele só pode esperar pela chegada de Zhao Ai. Enquanto Zhao Ai vier e trouxer algum grão, a moral de suas tropas seria estabilizada. Então eles poderiam se preparar para o contra-ataque. E Alice suspirou e disse: Connie, por favor, fale menos bobagem. Se nós atacarmos os felinos, isso não criaria mais problemas. Nossa principal preocupação agora é estabilizar a moral de nossos homens, e então contra-atacar, já que agora os ferimentos de nosso grande ancião foram curados. Além disso, os mastins concordaram em nos ajudar. Enquanto os touros lutadores atualmente não têm nenhum ajudante, agora é o melhor momento para contra-atacar. Atacar a raça cabeça de gato agora só iria piorar a nossa posição. Neste momento, os sons de passos correndo podiam ser ouvidos do lado de fora. Então o guarda de Wallace entrou com um rosto animado e disse: Chefe, o jovem mestre Zhao Ai chegou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.